Às vezes a gente olha para as outras religiões e demonizamos as outras religiões, mas mal sabemos que as bases da nossa religião foram fundadas nessas religiões. E é uma grande contradição. É a mesma coisa dos protestantes olharem para os católicos e falar: esses aí estão no fogo do inferno, são pecadores e tal, eles estão na idolatria, e toda aquela conversa que todo católico escuta e que todo protestante fala. E aí, quando você fala assim para o protestante, quem são os vossos pais na fé? Ele vai falar de Lacordário, de Crisóstomo, sabe? Ele vai falar dos pais da Igreja Católica. Ele vai falar da patrística, dos santos padres chamados assim. Aí você fala assim, mas vocês não percebem que vocês estão indo lá na fonte do catolicismo, fundado por Constantino, e vocês dizem que a Igreja Católica é a Babilônia, a pecadora, mas a base de vocês é a mesma. Eles não sabem disso. Os pastores, alguns deles sabem. Mas o povo não sabe disso. E eles vivem brigando sem saber. Eles estão defendendo coisas que eles escutaram. Eles não buscam conhecimento. E também eu acredito eles que não sabem. Meio de ego, não, Cássio? O ego falhou um pouquinho também. Falhou um pouquinho, Andréia, fala de novo. Tá. Não, eu vejo assim também como o ego, né? O ego também aí exercitando o seu... Exercendo, né? Eles exercendo o ego, que a gente realmente... que a gente, né, gostaria que não acontecesse, que a gente começasse a olhar mais para um lado mais gentil e dividindo com todos o conhecimento, sem essa coisa do ego, né? Um é maior que o outro, então fica essa briga, né? Nas religiões, que não é saudável. Justamente Exato. porque eles não estão realmente, acho que, acordados para a busca verdadeira, né? Porque a busca verdadeira é você não ter amarras e analisar tudo, né? Com discernimento. Mas, assim, um questionamento, Cássio. Será que hoje nós estamos tendo acesso às informações verdadeiras? Será que o que chega para nós é informação verdadeira? Será que as religiões estão nas mãos daqueles que querem transmitir a verdadeira história ou não? Entendeu? É interessante que, se a gente olhar bem, nós vamos ver muitas verdades nas religiões. Porque se elas fossem de tudo ruim, se elas fossem assim uma mentira total, elas não iam permanecer. Seria muito difícil elas permanecerem se fosse tudo ruim. Então, elas precisam entregar algumas verdades. Mas, no meio dessas verdades, existem mentiras e manipulações. Então, a gente precisa ter discernimento para poder separar uma coisa da outra. Olha, veja bem, para ser um bom cristão, automaticamente eu tenho que acreditar em um dogma importante, que é o dogma de Satanás, do diabo. Eu não serei um cristão perfeito se eu não acreditar no grande inimigo de Deus Todo-Poderoso, que pode acabar com toda a obra dele. Eu não serei um bom cristão se eu não acreditar no demônio. É um dogma. E é uma loucura isso. Se você olhar, peraí, o diabo... Então, ele faz parte dos mais de 40 dogmas cristãos. Crer no diabo é um deles. Como? Eu lembro que o meu filho caçula, né, estudou por pouco tempo numa escola protestante, e um dia ele chegou em casa e ele falou: papai, você sabia que Jesus ele tem um arqui-inimigo que quer acabar com a obra dele, que ele mora lá no centro da terra e que ele tem um tridente na mão e ele é muito feio e ele quer nos destruir. Aí eu falei: filho, quem te contou isso? Aí ele falou: foi a Pro. Aí eu falei: filho, a Pro falou mentira.
Aí ele, pai, mas a Pro não sabe de tudo? Aí eu falei, não, filho, a Pro não sabe de tudo. Ela sabe algumas coisas, mas a Pro não sabe de tudo. Para ele, foi uma decepção tão grande. E eu tive que ser assim com ele. A Pro está enganada por causa de uma religião e ela está falando essas coisas. Filho, Jesus, ele é tão grandão. Imagina, o papai aqui não é bem grandão? Ele falou, papai, você é bem grandão. Aí eu falei assim, então, imagine que qualquer inimigo, qualquer pessoa que não gosta de Jesus é um bebezinho pequenininho. Já imaginou? Ele falou, imaginei. Você imagina, um bebezinho consegue fazer alguma coisa com o papai? Aí ele falou, não, pai, um bebezinho não consegue fazer mal para você. Então, filho, Inclusive, Deus é muito grande. Deus é gigantesco. Ele não tem um arqui-inimigo que vai acabar com a obra dele. Não tem. Nem pode. As crianças já são doutrinadas desde cedo, né? Já ficam pensando que existe um mal, né? Um mal maior, tanto quanto Deus. E eu, tem como uma terapeuta... passagem, tem uma passagem na Bíblia muito interessante que fala sobre isso, fala que Jesus teve contato com Satanás, né? Por vários dias. Como é que se encaixa isso, essa parte da Bíblia, em relação, né, no caso, a Satanás? Na verdade, Lúcifer, né, quer dizer luz, quer dizer, cada um dá um nome, né? Gente, mas vamos entender um pouco dessa parte da Bíblia, sabe? Porque o Novo Testamento, e principalmente falando dos 4 evangelhos, primeiro, ele nunca foi Marcos, nem Lucas, né, nem Mateus, nem João. Não tem uma assinatura desses evangelistas no original grego ou o que foi escrito. Não tem. Aí você fala, como assim? E de onde vem esse nome de Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelistas? A patrística, século II, século III, século IV depois de Cristo, eles batizaram assim. Os papeizinhos pequenininhos, se vocês colocarem aí no Google, original do Evangelho de São João, você vai encontrar um papelzinho desse tamanhozinho assim. Aí você fala, e aquele monte de capítulo que está lá na Bíblia? Tudo foi inspiração divina. Tudo o Espírito Santo foi revelando e eles foram psicografando. É um escândalo, mas é assim. Se você falar o original do Evangelho de Mateus, você vai encontrar um papelzinho pequenininho também, o que sobrou do original. Um papiro bem pequititinho. Aí você fala, e aquele monte de capítulo do Evangelho de Mateus? Da onde é que saiu? Tudo século II, século III, século IV. Pós-Jesus, né? Sim, lá do século I mesmo, não tem nada. Impressionante. As coisas mais antigas da Bíblia é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se a gente vai falar de alguma coisa verdadeira na Bíblia, é aquilo que Paulo colocou, ou o seu colégio. Paulo, sim, colocou 14 livros no Novo Testamento, ou o seu colégio, né? As cartas paulinas, que é um cristianismo completamente diferente do que Jesus ensinou na sua essência. Paulo, ele chegou depois. Ele nem caminhou com Jesus. Não. Não caminhou. E Jesus falou assim, olha, se outros vierem depois, dizendo que me viu, que falou comigo, não acredite que eu dei uma missão para ele. Mentira. E até hoje estão surgindo, né? Apóstolos, bispos, sabe? Sacerdotes, ungidos e os nomes, os títulos, né? Tá cheio de gente se infiltrando, né? Se proclamando. Sim. Nossa E Senhora, lá, tudo se a com o gente objetivo considerar de como deturpar a verdade... informação, né? Exato. E se a gente considerar como verdade essa frase de Jesus nos evangelhos, dizendo que não era para acreditar em nenhum deles, nós não vamos acreditar em uma palavra que Paulo falou. Porque Paulo veio dizendo exatamente que ele estava no caminho para Damasco, e eis que uma luz gigantesca cegou ele, e veio uma voz, Paulo, Paulo, por que me persegue? E a partir daquele momento ele caiu do cavalo. Aliás, a frase foi Saulo, né? O nome dele era Saulo. Mas Paulo já disse que mudou para Paulo, porque quando Deus troca o nome,
quer dizer que ele entregou uma missão. E tem isso na Bíblia. Abraão chamava Abrão. Sara chamava Sarai. E Deus troca o nome deles porque eles seriam pais de uma nação gigantesca. Jesus trocou o nome de Pedro, né, que era Cefas. O Cefas, ele chamava Simão. Então, Pedro, ou Cefas, quer dizer rocha, pedra, Kefá. Então, trocaram o nome, ele recebeu uma missão. E até hoje a Igreja Católica defende esse texto da Bíblia que diz que Jesus olhou para Pedro e falou: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí diz que na escavação para a construção da Basílica de São Pedro, foi encontrado lá os ossos de Pedro. Ai, meu Deus. Fizeram um DNA. Tinha um fio de cabelo, que nem aquele personagem lá do professor Raimundo, né? Que ele andava, acho que ele era um advogado. Ele falava: não me venha com chorumelas. Você tinha um fio de cabelo? Você tinha lá a roupa, uma foto de Jesus com Pedro e um fio de cabelo na mão de Jesus e provaram que era um fio de cabelo. Gente, simplesmente eles dizem para a gente as coisas e a gente tem que aceitar. Porque se a gente levanta a mão e fala assim: como sabiam que eram os ossos de Pedro? Fizeram o teste de carbono 14, fizeram o teste de DNA. Quem é você para questionar os ungidos de Deus? Porque está isso na Bíblia, né? Não toque no ungido de Deus. Não questione. Blasfêmia. Herege. E a gente... Tá bom, não está mais aqui quem falou. Então, quando a gente olha para essa construção ali das cartas de Paulo, ele vem com um cristianismo completamente diferente. E o próprio Paulo diz: olha, eis que há vários cristianismos no meio de vocês. Uns dizem que é de Cefas, outros dizem que é de Apolo, outros até dizem que são meus seguidores. Vocês precisam ser de Jesus. Então, os vários cristianismos já existiam antes de Constantino. Constantino, ele simplesmente estruturou um novo cristianismo e ele baniu todos os outros. Ele foi um grande estrategista. Ele nunca foi um convertido. Dizem que ele foi batizado lá no caixão. E eu duvido. Ele abriu o primeiro concílio. Ele quis organizar tudo. Olha, veja bem, Constantino não era nem cristão. E ele abre um concílio. Concílio é uma reunião dos bispos e é uma das reuniões mais importantes da Igreja Católica. E ele abre o concílio lá em Constantinopla exatamente para manipular tudo. Juntou os santos padres, os comprados, aqueles que estavam do lado dele, e foi chamando os cristianismos que estavam separados e foi banindo livros, e foi banindo aquelas práticas mais bizarras, né? E ele foi fazendo o molde que lhe agradou. Pegou os textos, foi compilando todos os evangelhos. E, gente, tudo que eu estou falando isso, manda lá no Google. Coloca lá no chat de GPT. Dá uma pesquisada. Não é para acreditar no que eu estou falando. Eu quero procurar o original do Evangelho de São João, então vamos ver o que tem. Depois que saiu o Códex, do jeito que nós temos agora, século IV, que a gente realmente tem esses evangelhos. Por isso que os parceiros disseram: salva uns 30%, no máximo. Dá para imaginar que 70% é tudo enxerto? Então você vê um Jesus falando de um inferno, que ele é tentado lá no deserto, que ele sofre, e o Satanás oferece para ele o mundo, como se o mundo fosse do Satanás. Tudo isso me foi dado. Então foi Deus que deu para ele? Eu sou o príncipe desse mundo. Nossa! Mas esse Deus trabalha mesmo contigo. Dá para perceber que a função de Deus e de Satanás é do tira bom e do tira mal? Do jeito que nos é apresentado, eles são parceiros. Assim como está lá no livro de Jó,
que até tem uma live no meu canal, né, Uma Palavra para Sanar, que eu falo a verdadeira história do livro de Jó. Lá no livro de Jó, os judeus ainda não tinham uma ideia de um Satanás como nós temos hoje. A palavra Satanás é o adversário. Lá no tribunal, tanto lá da Babilônia como dos judeus, eles tinham como se fosse um advogado de acusação. Esse advogado de acusação, ele chegava lá e falava, esse cara fez mesmo. Exemplo, né? A lei de Talião, lá do o código de Hammurabi, Babilônia. O código de Hammurabi serviu como base para construir o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, que fala das leis. A lei de Talião é aquela, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está lá na pedra, na estela, chamada o Código de Hammurabi. Aí você fala, nossa, então eu sei de onde que os judeus copiaram as leis que estão em Deuteronômio e Levítico. Por quê? A Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, começou a ser escrito pós-cativeiro da Babilônia, 584 a.C. Só que Moisés é de 1500 a.C. Abraão, de 1800 a.C. Percebe que não é possível que Moisés tenha escrito uma linha do Antigo Testamento, da Torá? Moisés já estava morto há mais de 1000 anos. Como foi que ele escreveu a Torá? Como ele fez isso? Mas o Código de Hammurabi já existia há 1800 a.C. Isso é história, é antropologia, é arqueologia. É isso. Então, quando a gente olha uma construção ali do Antigo Testamento, começando pelos 5 livros, chamado de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e depois, né, os outros livros, tudo isso é pós-cativeiro da Babilônia, construído pela a elite, a realeza e os sacerdotes. Foram eles que começaram a escrever a história daquele povo. Qual a intenção? Por que estava na mão da elite essa construção? Qual que era a ideia? Existem muitos estudiosos, né, historiadores, mesmo, né? O próprio Freud, né? O Freud, ele acaba com a religião. Karl Marx também diz que a religião é o ópio da humanidade. Muitos filósofos, historiadores, eles acabam com a religião. A própria ciência, né? Eles olham para a religião como um absurdo, uma coisa sem nexo. Esse Deus do Antigo Testamento, a maioria dos ateus, eu acompanho alguns ateus, alguns agnósticos, sabe? Os agnósticos são aqueles que ficam em cima do muro. Preferem ficar ali, né? Porque eu não vou dizer que Deus existe e também não vou dizer que não existe. Mas por quê? Eu não tenho provas da existência dele. Mas também não tenho provas da sua inexistência. Então, estou aqui. Os ateus, eles já chegam com tudo, pé na porta mesmo, sabe? Deus não existe, é uma mentira, é uma mentira. A maioria deles foram pessoas que sofreram tanto dentro dessas religiões ditas modelo, né? Tanto sofrimento, essas coisas do inferno, do Satanás que vai te levar, do diabo que vai te carregar, da morte eterna, da condenação perpétua, sabe? Tudo isso. Sabia que a maioria das pessoas, isso também é estatística, as pessoas que estão em clínicas psiquiátricas, pequenas, pacientes psiquiátricos, são cristãos? Sabia? Sabia que o maior número de mulheres que sofrem violência doméstica ou até mesmo feminicídio, elas são cristãs? Aqui no Brasil? Aí você fala, mas por que isso? Porque dentro desse cristianismo apresentado nas igrejas, desse cristianismo
de Constantino, a mulher não tem voz. A mulher não tem vez. A mulher ela fica quieta. A mulher não fala. Nas falas de Paulo, se o pai quiser fazer a filha virgem pro resto da vida, ele pode fazer. A mulher não fala na igreja, ela não se levanta na igreja para falar. E há quem diga, não, mas Paulo tinha, né, as suas diaconisas e tal. Paulo era um estrategista. Ele mandava essas mulheres na frente para conseguir casa e comida, para ele fazer o show dele. Veja se na patrística tem alguma mulher. Se os pais da igreja têm alguma mãe lá no meio. Se o legado de Paulo fosse algo realmente verdadeiro, legítimo, como Paulo é considerado uma das colunas da igreja, teria um legado feminino logo lá na patrística? Teria. A grande parceira de Paulo, né, que diz que ele viveu um romance com ela, chamada Tecla, lá quando nós fomos para a expedição da Turquia, você vai ver muitas pinturas, né, de Paulo e Tecla. Ela era uma parceiraça de Paulo, mas milionária. Paulo usou Tecla todo o tempo. Foi a patrística que fez Paulo e Pedro como amigos. Os apóstolos nunca aceitaram Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos essa narrativa. Está lá. Então, como acreditar que esse cristianismo que temos hoje, ele está correto? Sabe? Olha só que, para eu não atacar nenhuma denominação cristã, mas eu tinha uma amiga que era de uma denominação que se as meninas não casam até ali os 18, 19 anos, elas são secas. Sabe? Ignora. Ah, a moça está com 22 e não arrumou ainda um varão, pelo amor, né? Que mal ela tem. Então, Cássio, você está dizendo, então, com essas informações, que houve sim uma manipulação, né, na construção da Bíblia que hoje a gente conhece, e tipo assim, por um grupo, né? Eles Lá meio no, que se infiltraram, né, para lá fundar no milhões de começo. reuniões de religiões. Não é na Bíblia, no Novo Testamento. É lá no Antigo mesmo. Lá. Uma ideia de controle. E eu vou dizer, lá no passado, fazendo esse link aí, lá em 584 a.C., eles queriam dominar aquele povo que estava lá, descendente dos cananeus mesmo. O povão, o povo de Deus, era realmente esse povo todo misturado, descendente, primo dos cananeus e tudo mais. Hoje tem prova científica para isso. Tem um arqueólogo israelense chamado Israel Finkelstein. E ele tem um livro chamado A Bíblia Desenterrada. Ele vai atrás de todas as histórias bíblicas e vai escavar lá para ver se aquilo aconteceu mesmo. Ele quer alguma evidência, alguma prova arqueológica daquilo, sabe? Para ver se aquilo aconteceu. Ah, houve uma batalha aqui e Deus mandou um anjo e matou numa noite, livro de Reis. Coloca lá no Google. O anjo matou 185 mil soldados assírios. Como, gente? Então o rei da Síria cercou Jerusalém, já tinha acabado já com muitos povos, e estava lá para acabar com o templo e entrar mesmo na cidade santa, Judá. E o rei orou, o profeta Isaías também, rei Sinaqueribe. E Deus mandou um anjo. E o anjo acabou. A cidade mais conhecida da Síria é Nínive, que tem aquela história do livro do Jonas, do profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Esses dias a gente viu, né? Um rapaz lá que foi engolido, passou na TV, que foi engolido por uma baleia, uma jubarte. A baleia cuspiu ele na hora. A gente tem que acreditar que o Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe. Mas, enfim,
Vai que era um submarino, hein, Cássio? Pois é, pois é. E o Jonas queria que Deus acabasse com Nínive, que era a cidade dessa Síria, sabe? Que Deus mandou depois um anjo para matar 185 mil. E Deus, ele tem misericórdia de Nínive. É contraditório demais, mas depois ele fica doido e manda um anjo e matou 185 mil soldados. Então, o que esse Israel Finkelstein faz? Ele vai nesses lugares, ele escava. Ele fala assim, olha, tem que ter corpos aqui. Se morreu tanta gente aqui, ninguém pegou esses cadáveres. O exército sírio foi, sabe, levado a zero praticamente. O rei debandou ali com muita dificuldade. Escava, escava, escava e não acha corpo de ninguém. Aí vai lá para ver nas estelas as coisas escritas nas tablitas, né? Não tem nenhum relato desse. Nada. Então, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, quando eles começam a construir aquela narrativa que a mulher e a serpente, era porque tinha sacerdotisas. Elas que cuidavam dos povos ali, os cananeus ali, tinham as pitonisas. E aí eles constroem a narrativa da mulher e a serpente, que é o pecado. São a realeza e os escribas ali, os profetas que fazem parte ali da realeza. Muitos historiadores dizem assim, não tinha um escriba naquela época que fosse judeu. Eram babilônios ou egípcios. Eles iam fazendo as cópias, escrevendo mesmo em hebraico toda a história. A história de Caim e Abel, o que quer dizer? Duas tribos de Israel, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns levitas ficaram no sul, que era onde a terra era mais seca. E eles não plantavam, eles eram pastores. E lá ficava o templo. E lá no norte, perto do povo pagão, ficavam as outras 10 tribos, que a terra era fértil, que eles eram agricultores. Olha a narrativa que eles montam. A história de Caim e Abel. Eles querem dizer, o povo do sul, onde tinha o templo, onde estava a realeza da tribo de Judá, dali do sul. Eles estavam dizendo que as 10 tribos do norte, eles eram pecadores. Eles se misturaram com outros povos, com os assírios, com os babilônios. Eles fizeram um templo no Monte Garizim, que é o templo da Samaria. Eles eram concorrentes. Eram irmãos, porém concorrentes. Então, eles constroem a história do Caim e Abel. O Caim, ele era agricultor, não era? E o Abel era pastor. E Caim, Deus pede, né, para eles apresentarem uma oferta. Caim pegou o melhor que tinha da terra e levou como agricultor. E o que Deus faz? Rejeita a oferta de Caim. Não quis. E Abel, ele era pastor, ele levou um novilho de 1 ano perfeito, bonitinho, e fez um holocausto e ateou fogo. E Deus achou gostoso aquela fumaça. Imagina, pelo queimando, carne queimando, sangue. Era de agradável odor a esse Deus. Que Deus é esse que gosta desse cheiro? Quem já acompanhou um pela-porco? Quem já acompanhou um pela-porco não fede pra caramba? Não, e o Deus, né, era ruim, né? Deus todo supremo, né? Você tinha que temer a Deus, era uma loucura isso. Era matança, guerra, Deus ajudou na guerra, enfim. E aí vai, né? É uma loucura isso. Tem uma pergunta aqui, Cássio. Depois você me dá uma entrada aí para eu fazer a pergunta, tá? Sim, esse Deus da guerra é um dos nomes desse Deus Yahvé, que é El Shaddai. É esse Deus da batalha. Esse Deus que não tem misericórdia. Então, quando você olha para essa construção, o que eles estão querendo dizer? Que o sul, que são pastores,
eles são melhores do que o norte, que são agricultores. A história do Caim e Abel é uma falácia. É uma construção. Eles estão querendo dizer alguma coisa com aquilo. Então Deus se agrada da oferta do Abel e ele amaldiçoa Caim e a sua descendência. O engraçado, né, que esse Deus ele matou muita gente sem precisar. Mas o Caim, quando Deus chega para ele e fala, Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele fala, acaso sou eu guarda do meu irmão? Gente, olha que malcriação. E Deus não matou ele, não. O que fizesse com o seu irmão? E aí ele põe a testa do Caim e amaldiçoa Caim. E logo Caim fala, Senhor, com essa marca na testa e errante pelo mundo, tudo que eu plantar não vai dar, a terra só vai me dar abrolhos e espinhos. O primeiro homem que me encontrar vai me matar. Que homem? Só era Caim e Abel? Pois é, isso é mais estranho ainda, né? Porque... Que homem vai encontrar ele? Que pergunta. Como é que foram feitas as... E o mais interessante, Caim sai andando e encontra a sua esposa e se casa com ela. É engraçado os teólogos quererem explicar essa narrativa. Não, é que não contava as mulheres. Com certeza, Adão e Eva teve outras filhas e Caim casou com uma das suas irmãs. Incesto. Não, não pode isso. Cássio, você não fica falando isso. Isso é anacronismo. Eles vêm com esses nomes, né? O que é anacronismo? É você olhar uma coisa lá do passado, um conceito lá do passado que era permitido, com a ideia que nós temos hoje, com a ética e a moral que nós temos hoje, com a nossa evolução tecnológica. Não, isso não se faz, é injusto. Anacronismo, não. Não, gente, é o Deus verdadeiro, o Deus imutável. Eu estou falando do Deus onisciente, onipotente e onipresente. Eu estou falando da Bíblia, que é inerrante, que é inspirada e que é infalível. Tem essa de anacronismo? Não tem. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É isso que vocês pregam na teologia.